Oi, oi pessoal! Hoje nós vamos falar sobre mais um grande clássico da literatura brasileira, sobre O Triste Fim de Policarpo Quaresma, no Lima Barreto. Esse livro, gente, primeiramente foi publicado em folhetim, no Jornal do Comércio, em 1911, e em 1915 ele oficialmente foi publicado no formato de livro. Como foi publicado nessa época, ele é encaixado no período do pré-modernismo. Como vocês sabem, o pré-modernismo é uma convenção da literatura. Ele vai de 1902 a 1922, que é quando ocorre a Semana de Arte Moderna. Mas que características do pré-modernismo nós podemos encontrar aqui? Nacionalismo, linguagem coloquial, temas cotidianos, além, é claro, de muita denúncia social. Podemos dizer que o pré-modernismo é o período que está ali entre o realismo e o modernismo. E aqui nesse livro, gente, a gente vai encontrar muita crítica a elementos românticos. Então, todo aquele Brasil idealizado, Brasil perfeito, Brasil tudo de bom, que foi construído ali no romantismo, vai cair por terra aqui no Triste Fim de Policarpo Quaresma. O protagonista, Policarpo, vai quebrar a cara por idealizar o Brasil, por considerar o Brasil um país perfeito. E ele, inclusive, costuma ser chamado de personagem quixotesco. Por quê? Isso faz referência a Dom Quixote, porque assim como Dom Quixote, ele leu muito e passou a acreditar no que lia. Ele tenta encontrar soluções abstratas para problemas concretos. O livro é dividido em 3 partes. Em cada parte tem 5 capítulos. Na primeira, nós veremos um retrato do Policarpo. Na segunda, a situação da agricultura aqui no Brasil. E na terceira parte, veremos a revolta da Armada. Veremos como estava a situação política do Brasil. Apesar do livro ser publicado lá em 1911, a história se passa no finalzinho do século XIX, durante o governo do Marechal Floriano Peixoto, um marechal de ferro. Vamos conhecer a história dessa obra, então? O Policarpo Quaresma, mais conhecido como Major Quaresma, apesar de até o momento nunca ter sido major, vivia no Rio de Janeiro, numa casinha em São Januário, e era conhecido por seus hábitos metódicos. Quando ele passava na rua, todos sabiam que horas eram. Ele era baixo, magro e usava cavanhaque. Os vizinhos estranhavam seus hábitos, mas o respeitavam, pois ele era um homem abastado. Adelaide era sua irmã e morava com ele. Ela tinha ficado solteira. O major tinha um emprego público. Ele trabalhava quase 30 anos como subsecretário no Arsenal da Guerra. O Policarpo era muito patriota. Ele tinha muitos livros sobre o Brasil e acreditava naquilo que lia. Tinha estudado o Tupi-Guarani, pois acreditava que a verdadeira língua do Brasil era o Tupi. Achava que o português havia sido emprestado, já que foi trazido aqui pelos portugueses. Nessa mania de valorizar o Brasil, porque ele não usava nada que não fosse feito aqui, ele era realmente muito patriota, ele decide aprender violão, que era um gênero considerado inferior na época. Quem tocava violão era considerado vagabundo, mas ele queria aprender as modinhas, porque as modinhas eram genuinamente brasileiras. Por isso que 3 vezes por semana, Ricardo Coração dos Outros começou a ir à sua casa. Ricardo Coração dos Outros estava dando aula de violão para ele, e isso causou um alvoroço na vizinhança.
A própria irmã do Major, Adelaide, não gostava da presença de Ricardo ali, porque ela tinha aquele preconceito de que quem tocava violão, quem tocava modinhas, era um desocupado. Numa certa noite, o Ricardo foi convidado para jantar ali na casa do Policarpo. E a sua irmã, que queria fazer pratos estrangeiros, mas o seu irmão não deixava, organiza tudo e num determinado momento o Ricardo começa a tocar e cantar. Isso chama a atenção de toda a vizinhança. E toda a vizinhança vai ali para aplaudi-lo. E Ismênia, que era a filha do general Albernaz, eles eram vizinhos do Policarpo, vai até ali porque o pai dela queria que o Ricardo fosse até a casa deles para tocar modinhas. Fazia 10 dias que o Policarpo não saía de casa. Tudo isso porque ele estava estudando as festividades no Brasil. Isso por causa da festa do Tangolomango lá na casa do general Albernaz. Ah, gente, do mesmo jeito que o Major Quaresma era chamado de Major sem ser Major, o general Albernaz era chamado assim sem ter sido de fato um general. O general vivia querendo organizar festas em sua casa para arrumar noivo para suas filhas, ele tinha várias. Querendo resgatar as antigas tradições brasileiras, o major e o general vão conversar com uma antiga preta chamada Maria Rita. Só que ela não tinha assim, ela não conseguia lembrar de muita coisa, tudo ela tinha esquecido. O Policarpo fica inconformado. Como alguém podia esquecer algo que aconteceu há poucas décadas, sendo que há civilizações que levam o seu conhecimento por séculos e séculos? É o Cavalcante, que era noivo da filha do general, era noivo da Ismênia, que vai conseguir animar um pouquinho os dois, indicando um homem que conhecia várias modinhas. Era um velho poeta que reunia canções populares, que fica muito feliz por receber os dois. Foi ele, inclusive, que sugeriu que os dois deveriam fazer a folia do Tangolomango. Foi uma grande festa na casa do general. O major se fantasiou e dirigiu a folia, até que desmaiou. Gente, mas quando ele descobre que o Tangolomango tinha origens estrangeiras, ele fica inconformado. Poxa, ele queria algo genuinamente brasileiro. O Vicente Coleone, que era compadre de Policarpo, e sua filha Olga, que era filhada do Policarpo, vão visitá-lo. E quando eles chegam, o Policarpo começa a chorar. E eles perguntam, nossa, o que aconteceu? Tudo bem? E ele fica bravo. Lógico que tá tudo bem, vocês não sabem o que eu tô fazendo? É um jeito que os tupinambás têm de mostrar alegria com a chegada dos outros. Então, poxa, realmente ele estava levando a sério aquilo de valorizar o Brasil e a verdadeira cultura brasileira. Bom, gente, falando um pouquinho sobre a Ismênia, que era filha do general Albernaz e da dona Maricota. A vida inteira ela foi criada para se casar. Então, tudo que acontecia na infância, a mãe dela falava: ai, quando você se casar, você precisa aprender a costurar, porque quando você for fazer alguma coisa para o seu marido. Então a Ismênia colocou na cabeça que a mulher precisava se casar, esse era o grande objetivo da vida dela. Foi assim que ela acabou conhecendo o Cavalcante, quando ela tinha apenas 19 anos e foi logo se deixando conquistar. Afinal de contas, era preciso arrumar um marido, era preciso arrumar um noivo. O pai inicialmente foi contra o relacionamento, porque o Cavalcante ele queria estudar odontologia, queria ser dentista, e o pai não achava isso muito bom, mas a dona Maricota acabou convencendo. Só que o Cavalcante não tinha dinheiro para bancar os estudos. Então, o que acontecia? Ele comentava isso com a Ismênia comentava com sua mãe e a dona Maricota comentava com seu marido, e ele acabava arrumando dinheiro para o Cavalcante comprar livros, conseguir se manter, etc. Foi assim que eles ficaram noivos, e já estavam noivos há vários anos, na verdade há 5 anos.
Só que, gente, o que acontece? Enquanto Cavalcante não se formasse, eles não se casariam. Então, para qualquer lugar que a Ismênia fosse, já perguntavam para ela quando era o casamento dos dois. Só que agora, finalmente, o Cavalcante havia se formado e marcam a cerimônia. E o general Albernaz faz uma festa para comemorar que a filha estava de casamento marcado. Dessa vez, o Ricardo não foi chamado, porque o general considerava que o Ricardo não podia estar numa festa séria. O major Policarpo foi, mas não compareceu. Uma das irmãs de Ismênia era Quinota, e ela era namorada do Genelício. E é o Genelício que vai dar ali uma notícia para todos. Diz que o Policarpo estava louco. Além de andar com um homem que tocava violão, escreveu um ofício em tupi-guarani. Já começam a comentar que a mania de Policarpo de ler livros é que o fizeram enlouquecer. Mas o que havia acontecido afinal? Semanas antes do casamento da Ismênia, na verdade, de terem marcado o casamento da Ismênia, o Policarpo escreveu um requerimento pedindo para que a língua oficial no Brasil fosse o tupi-guarani. Gente, todo mundo achou aquilo ridículo e como tinha sido a coisa mais importante na sessão, até os jornais comentaram sobre aquilo. E o major, que era um homem recluso, passou a ser zombado por um monte de gente que dizia que nem ele sabia o tupi. Gente, pensa um pouquinho, é uma atitude um pouquinho ingênua do Policarpo, porque não é assim uma lei, um decreto que vai fazer com que todo mundo comece a falar outra língua. Um dia, quando o secretário havia faltado, o Policarpo acaba ocupando seu lugar, já que ele era subsecretário, e escreve um ofício em tupi-guarani, que o diretor assina sem ler. Gente, isso vai dar a maior confusão e o Policarpo vai acabar sendo afastado de seu emprego. Após o caso do requerimento do ofício, o major assim passa por um momento difícil. Começa a achar que tem um monte de inimigos, sente-se perseguido e acaba sendo levado a um hospício. Quem geralmente vai visitá-lo sempre é a Olga e o Coleone. E assim os meses vão passando. E o Policarpo, aos poucos, vai melhorando. Numa dessas visitas, a Olga conta ao seu padrinho que vai se casar. E ele pergunta quem é o noivo. Era um tal de Armando Borges. E ele lhe pergunta se ela gosta dele. Gente, aí ela vai pensar um monte de coisa que ela não gosta, mas também não desgosta. Não gostava de outra pessoa, mas por que ela estava casando? Por convenção social, porque as mulheres tinham que se casar. Então ela pensa um monte de coisa e acaba dizendo pro padrinho que gosta. Só que uma coisa começa a incomodá-la. Para todo lugar onde ela ia, começavam a lhe perguntar sobre seu casamento e ela não gostava de falar sobre isso. Tanto que após a visita a Policarpo, ela vai até a casa dele, né, conversar com a irmã dele, Adelaide. Ricardo também estava lá. Agora Adelaide até gostava um pouquinho de Ricardo, porque ele estava ajudando muito ali nas coisas da casa depois que o Policarpo havia sido internado. E ali a Adelaide puxa o assunto do casamento e a Olga não gosta disso. E acaba desviando o assunto para Ismênia. Gente, o que havia acontecido com a Ismênia? O Cavalcante, então, após marcarem a cerimônia de casamento, vai para o interior para tentar conseguir um emprego, crescer na profissão e tal, e fica de lhe mandar uma carta. E não manda coisa nenhuma, e isso já fazia 3 meses. E a Ismênia estava muito triste, porque, gente, o objetivo dela era se casar. Sem o noivo, como ela ia se casar? Ela ficaria paratia, ela ficaria solteirona. E isso para ela, que foi criada para o casamento, era um horror. Quando estavam terminando a conversa, a própria Ismênia chega e perguntam do noivo para ela. Só que ela não sabia de nada, ela não tinha recebido nenhuma carta.
Depois de sair do manicômio, por recomendação da Olga, a sua afilhada, o Policarpo acaba comprando um sítio, que é chamado Sítio do Sossego, e ele se muda para lá com sua irmã Adelaide. Ali ele planeja que ele vai cultivar um monte de coisa e vai viver das terras, porque na opinião dele as terras brasileiras são as mais férteis do mundo. E compra vários livros e aparelhos, querendo fazer um bom uso da terra. O Anastácio, que era seu caseiro, ficava inconformado com aquele monte de coisa. Na opinião dele, era plantar e colher, não precisava de tudo aquilo. E para o Policarpo aprender a usar a enxada não foi fácil. Por distração, a Adelaide decide cuidar de umas galinhas. Gente, tudo que tinha que dar errado para o Policarpo, dava. Nossa, parece um monte de saúva na plantação dele, destruindo tudo que ele tinha feito. Então o dinheiro que ele gastava com funcionários, com os produtos para destruir as saúvas, olha, o lucro era assim praticamente irrisório. Nesse meio tempo, a irmã da Ismênia vai se casar. A Quinota e o Genelício se casam. É no casamento deles que o Ricardo Coração dos Outros, que era uma pessoa humilde que vivia no subúrbio, pede ajuda para o general Albernaz para conseguir um passe para ir visitar o Policarpo Quaresma. Após uma semana do casamento da Quinota, quem se casa finalmente é a Olga numa cerimônia simples com o doutor Armando Borges. O Ricardo vai até o Policarpo e vai passar um tempo ali. E é chamado para tocar em alguns lugares. É chamado também pelo Dr. Campos. Dr. Campos era presidente da Câmara de Curuzu, que era onde ficava o sítio do Policarpo. E esse homem chama o Policarpo para, tipo assim, ficar do seu lado político. E o Policarpo não quer se meter com isso. Ele nega apoio a esse Dr. Campos. Depois disso, gente, o Policarpo recebe umas multas absurdas por coisas que ele deveria fazer na propriedade. Ou seja, ele estava sendo perseguido politicamente. É que assim, muita gente estava comentando que ele queria entrar para a política porque ele estava ajudando os pobres, dando esmolas, coisas do tipo. E aí, assim, ele negou apoio a esse Dr. Campos, que já, não gostou do que aconteceu e decidiu punir, digamos assim, o Policarpo. Quem vai acabar indo passar um tempinho no sítio, mais ou menos uns 15 dias, é a Olga e seu marido Armando Borges. E numa das conversas com o Policarpo, ele comenta que era preciso colocar adubo na terra e tudo mais. Só que, gente, Policarpo achava que não, que as terras do Brasil eram as mais férteis do mundo e não precisavam de adubo. Claro que toda essa ideia cai por terra conforme a sua plantação vai se perdendo com as saúvas. Nada resistia às saúvas. Um dia, do nada, Felizardo, que era um dos empregados do Policarpo, diz que vai se esconder no mato. Mas por quê? Porque homens estavam sendo recrutados. Isso aconteceria nos próximos dias, porque a Marinha havia se levantado contra a República. Havia uma insurgência da Marinha contra o presidente Floriano Peixoto. Era a revolta da Armada. Armando Borges, o marido de Olga, acreditava que aquela crise poderia gerar bons frutos para a sua carreira de médico. Ele estava ganhando bem com seus atendimentos, mas queria mais. Ele queria construir um nome e para isso era preciso de um cargo público. Aos poucos a Olga vai notando que o marido não é assim muito uma pessoa de caráter, mas não se separa dele porque acaba achando que todos os homens seriam assim. Então era melhor se conformar. Diante dessa revolta, o major decide deixar o sítio, deixa tudo ali organizado e escreve um memorial para o Floriano Peixoto, dizendo que seria preciso fazer de melhorias na agricultura. Quando chega ao Palácio Imperial e conversa com ele, gente, aqui nós temos toda a descrição do Floriano Peixoto.
que não é nenhuma assim descrição de alguém para ser chamado Marechal de Ferro. É uma descrição negativa de alguém sem vontade, sem ânimo, meio assim de costas curvadas, mas mesmo assim o major não quer se deixar levar por essas características e acredita que ele fará bem para o Brasil. O Floriano dizia que o amor que tinha à família era o principal motivador de seus objetivos políticos. O major entrega seu memorial ao Floriano, que logo ignora o papel, cansa da falação do Policarpo e o manda ali conversar com outra pessoa. Recomenda-o ao Major Bustamante, que havia recém-formado um batalhão. E não é que o Bustamante chama o Policarpo para ser major? Major do Batalhão Cruzeiro do Sul. Só que para isso o major teria que pagar. Gente, olha os absurdos. Porque não podiam onerar o Estado com isso. O general Albernaz também trabalharia. Ele cuidaria do depósito de munições e comenta sobre o casamento de sua filha Quinota. Só que, gente, e a Ismênia? A Ismênia não estava nada bem. Ela estava enlouquecendo. O general já havia chamado de tudo ali. Médicos, espíritas, feiticeiros e nada. A moça não melhorava. No quartel provisório de seu batalhão, o Policarpo vai encontrar o Ricardo Coração dos Outros. Gente, ele havia sido levado à força ali. E assim, muito contrariado, diz que aceita ficar se o deixarem tocar seu violão. Só que quando o major permite que ele toque o violão, logo ele é obrigado a parar. Um tal de Tenente Fontes o proíbe, e proíbe também toda a rodinha que havia se tornado ali, havia formado em torno dele. O major tentava estudar um monte de coisa para buscar o tiro mais preciso, mas, gente, ali os tiros eram dados tudo de qualquer jeito. E cada batalhão queria, digamos assim, o nome por algum ataque, queria que aquilo saísse no jornal. Ou seja, era muito desorganizado, era assim, tudo de qualquer jeito. Numa noite, um marechal Floriano faz uma visita surpresa ao batalhão de Policarpo e ele comenta: ai, o senhor leu meu memorial sobre agricultura e tal. E o Floriano nem dá atenção e diz que o major é um visionário. A Ismênia estava cada vez pior, gente. Nada fazia melhorar. Então Policarpo tem a ideia de falar com o marido da Olga, o Dr. Armando, para ir ver a moça. Quando ele visita a Olga, o Dr. Armando não estava, mas ele conta tudo a Olga e tal. Só que, gente, o Dr. Armando não vai estar nem aí para Ismênia não, nem vai visitá-la. E ele havia ganhado um cargo na República e passava o dia defendendo o governo em diferentes cafés. A Ismênia vai acabar morrendo. Ela pede para a mãe que ela queria usar o vestido de noiva e no que ela estava experimentando o vestido, ela morre mesmo e é enterrada assim. O major pensa em tirar uma licença, em pedir um afastamento para ir visitar sua irmã Adelaide, mas justamente nesse momento ele é mandado seguir com suas tropas, sem nem saber para onde iria. A dona Adelaide recebe uma carta de Policarpo, na qual ele conta que havia sido ferido, mas estava se recuperando, e quem estava muito ferido mesmo era o Ricardo Coração dos Outros. Quando se recupera, o Policarpo é colocado como carcereiro dos revoltosos. E numa noite, do nada, gente, começam a escolher a esmo ali alguns prisioneiros. E esses prisioneiros acabam sendo fuzilados, como que para servir de exemplo, para ninguém se revoltar. O Policarpo fica inconformado com aquilo. Como assim aquilo estava acontecendo? E ele escreve uma carta para o Marechal de Ferro. Gente, essa carta vai fazer com que Policarpo seja considerado um traidor da pátria. Poxa, logo ele, um traidor, e ele que sempre defendeu o Brasil. Bom, Ricardo Coração dos Outros
tenta salvar a vida do major, conversa com várias pessoas, com o Genelício, com o general Albernaz, com o Bustamante, mas ninguém queria ajudar um revoltoso. Vai conversar com a Olga e a Olga tenta conversar com o Marechal de Ferro, mas de nada adianta. No final, ela até se arrepende, porque o padrinho merecia morrer como herói e o Major Policarpo acaba sendo fuzilado. Olga pensa que a história da nação brasileira ainda tinha muito que avançar. E é assim que a gente termina o triste fim de Policarpo Quaresma. Espero que tenham gostado. Compartilhem o vídeo com os amigos de vocês. Curtam e se inscrevam em nosso canal. Até a próxima, pessoal. Tchau!